qual que é o propósito, né, dessa aplicação? É uma aplicação que recebe um título, esse título vem do .env, né, foi uma implementação que eu fiz recente agora. Eu criei aqui dois arquivos para a gente estar configurando a aplicação, né, para a gente estar parametrizando a aplicação, né, tanto para um ambiente de desenvolvimento quanto para um ambiente de produção. Como todos aqui são desenvolvedores, vocês devem entender o que eu estou falando, né? Então, essa estrutura de pastas aqui é bem simples, né? A gente tem o assets, onde a gente vai colocar alguns arquivos de configuração globais, como imagens, ícones, fontes, estilização, JavaScript e data para template. Esse JSON aqui, na prática, ele não entra, tá? Eu coloquei aqui só para colocar o exemplo, né? Vocês viram que dá para a gente referenciar os emojis diretamente na especificação de uma cadeia de caracteres, né? Expliquei isso lá na aula. E daí, pessoal, lá no vídeo que eu compartilhei com vocês, em Components, né, que é onde a gente implementa os componentes que deverão ser reutilizados por toda a aplicação, né, ou seja, os componentes globais da aplicação. Lá no vídeo que eu mostrei para vocês eu tinha colocado apenas list, né, e dessa vez aqui ó, eu implementei também um input, tá? Então qual que é a lógica aqui, né? Na aplicação que eu mostrei para vocês no vídeo, era apenas para estar carregando um arranjo, né? As informações de um arranjo, no sentido de mostrar para vocês como que se dava a propagação de dados. A propagação de dados que começava onde, né? O React é bem isso, tá, pessoal? A gente programa uma single page application que, estruturalmente falando, né, em tempo de processamento, é uma árvore de componentes. Mostrei qual que é essa lógica lá naquela nossa videoaula de fundamentação teórica sobre o React, né? E daí, ó, reparem que aqui eu estou parametrizando o meu componente que está no topo da árvore, né? Então, vejam aqui, ó, que eu passo o parâmetro title, eu passo users data, eu passo o footer desk, né, dos quais title e footer desk vem do meu arquivo de parametrização de configuração, né, que é o .env, e o arquivo com o arranjo de informações de usuários, né, tá vindo desse arquivo aqui JSON, tá certo? Então, quando a gente vai aqui para o welcome, né, cuja a instância está no topo da árvore, eu estou instanciando o componente welcome aqui, ó, no topo da árvore, né? Nessa nova implementação de welcome, né, lá no vídeo eu mostrei o construtor padrão. Recebe props, passa props para o construtor de component. Esse é a semântica dessa diretiva super. E o thisState estava vazio, né? Aí o que foi que eu criei? Eu criei aqui, ó, que section data ele faz parte do estado do componente. E ele é inicializado com o section data que ele está recebendo via props. Aonde? Aqui, ó, em index, né? Em index eu estou instanciando um welcome e via props eu estou passando o users data para esse atributo aqui de props que eu estou definindo aqui em tempo de execução, tá? Então aqui, ó, ele está recebendo props, está atribuindo a essa variável de estado desse componente o arranjo que ele recebe via props, tá? E aqui, pessoal, eu falei sobre isso na apostila, né, que é o bind, tá? Em React Legado, quando a gente precisava implementar métodos, né, a gente está utilizando componentes de classe aqui no começo do curso. Mais para frente a gente vai passar para componentes funcionais, que é como se programa em React desde 2018. Tá? Quando a gente programava métodos dentro de uma classe, tá, a gente tinha que correlacionar aquele método àquela classe. Caso contrário, em tempo de execução, o JavaScript poderia entender que isso daqui seria uma função global e não um método dessa classe. Então é basicamente esse o papel do bind, tá? E essa daqui é a sintaxe para você
correlacionar um método, tá certo? Uma função JavaScript a um método de uma classe, tá? Então, qual que é a lógica do filter list? O filter list, pessoal, ele serve ao propósito de ser um callback, tá? Ele recebe um valor, instancia aqui uma variável de data, né, ou dados, tá certo? Data, né? Se esse valor está definido, ou seja, se é diferente de nulo, ou se é diferente de uma sequência de caracteres vazia, por exemplo, ele vai estar utilizando aqui a função filter, que é do arcabouço do prototype, né, que é nativo hoje em dia do JavaScript, para que a gente possa filtrar esse vetor de dados aqui, ó, que a gente está recebendo, tá? Então ele filtra o vetor de dados com base em quê? Verificando se um caractere que está sendo digitado, né, existem registros, existem elementos no arranjo cujo name possua aqueles caracteres que a gente está digitando, tá certo? Esse aqui seria como um like do SQL, beleza? E aí, se essa condição aqui não é satisfeita, o que é que ele faz? Ele pega o section data que ele utilizou na construção do componente, né, e atribui a data. E aí, quando ele termina a estrutura condicional, né, ele seta o estado do componente, né, no sentido de passar esse arranjo filtrado ou tal qual ele recebeu quando o componente foi construído, foi renderizado pela primeira vez, tá? Então aqui ele vai filtrar o componente e aqui ele vai reatribuir a essa variável o arranjo que ele recebeu no começo, aliás, durante a instância, tá? Ó, durante a instanciação daquele componente. Então é basicamente essa a lógica dessa função. Por que essa função aqui ela é importante? Porque vejam o que eu estou fazendo aqui. Ó. Reparem aqui, o filter list. O que eu estou fazendo com o filter list agora? Eu estou passando o filter list como callback para esse componente aqui. O que é um callback, né, pessoal? Vamos para a tradução literal do inglês. O callback poderia ser traduzido ao pé da letra como me ligue de volta. Então, caso aconteça alguma coisa, me ligue de volta. A forma mais, como é que eu posso dizer? A forma mais fácil de você compreender isso é o quê? O callback ele é uma função, né, que você vai passar para uma outra função, tá certo? Por que isso daqui é importante? Porque vejam, aqui ó, a gente tem um propósito que é o seguinte. Eu quero que a minha barra de pesquisa filtre o vetor, tá? Então quando eu digitar aqui W, por exemplo, não aparece nada porque não existe nenhum registro no vetor com W minúsculo. Se eu colocar um W maiúsculo aqui, a gente retorna esse vetor. Dá pra gente melhorar isso aqui? Dá. Converte tudo para uppercase. Daí não vai fazer diferença se digitar um W minúsculo e um W maiúsculo. Convertendo tudo para uppercase no momento do filtro, ele não vai fazer essa distinção de case. Tá? Ele não vai mais ser case se tiver essa pesquisa aqui. Então, é basicamente essa a funcionalidade que a gente está querendo, que eu estou tentando explicar aqui para vocês, que é a seguinte. A gente tem aqui um arranjo, e esse arranjo ele é filtrado através dessa barrinha de pesquisa, tá certo? A gente está aqui um C, um A, certo? Mas a questão é a seguinte, como que esse input, né, ele altera o estado da lista. A lista, quando a gente monta esse componente aqui, né, a gente monta aqui esse componente, ele recebe um arranjo, né? Então, eu vou recarregar aqui a aplicação e daí a gente vai conferir o estado inicial da aplicação. Esse é o estado inicial da nossa aplicação, tá? A gente tem aqui
Um título vindo do .env, o nosso componente section, que contém um input com um rótulo, isso aqui é um label, tá? E a gente tem aqui uma outra seção em que é carregado um arranjo. E mais aqui a gente tem uma seção específica chamada de footer, ou rodapé, tá? Então, como que essa seção aqui, ela consegue alterar essa outra seção, né? Já que elas não estão na mesma ordem de propagação de dados, né? A gente estudou lá na aula, né, naquela aula de fundamentação teórica, que a gente tem aqui o estado e o props. É através de props e state que a gente vai fazendo as mutações na nossa user interface, né? Quando a gente está programando em React, a gente está programando web frontends no formato de single page application. Mais precisamente, a gente está programando interfaces gráficas web, né? E a gente viu lá que as interfaces gráficas web com React, elas são uma árvore de componentes, né? Mas a questão é a seguinte: como que essa seção aqui, ó, né, consegue interferir, consegue alterar o que está posto nessa seção aqui, né? É bem simples, ó. Essa lógica aqui, essa função aqui, ó, ela é ativada através da passagem do endereço dela, da referência dela, ela é ativada em input. Vamos ver o que acontece lá em input agora. Ó, qual que é o código de renderização desse componente, né? O input, ele é um componente global porque ele pode ser renderizado. Ele poderia ser reutilizado em outras seções, em outras features dessa aplicação, caso a gente implementasse novas features e novos containers, né? E qual que é a lógica de renderização desse componente? Ele recebe um rótulo de props, né? Então, ó, aqui a gente está passando o rótulo dele, ó, o label, né? O input label que está vindo dessa constantezinha aqui, ó, tá? E a gente está passando aqui, ó, a referência para essa função aqui, ó, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, quando a gente renderiza esse componente, o código de renderização dele consiste em uma div para envolver um rótulo, cujo o valor do rótulo é recebido via props, né? E aqui, ó, a gente tem uma especificação do evento onChange, né? Que ele vai capturar o evento do usuário interagir com aquele input digitando o texto, modificando o valor inicial daquele input, né? Ou modificando apenas o valor do input. E toda vez que esse evento aqui ele for disparado, quem que vai tratar esse evento, né? Handle change value, tá? Handle, se a gente traduzir para o inglês literal, é justamente essa palavrinha tratar. Então, ele vai tratar a mudança de valor desse input, que é justamente o evento que é disparado com o onChange, tá? Para quem não conhece sobre tratamento de eventos no JavaScript, sugiro dando uma pesquisada rápida no Google sobre os inúmeros eventos que a gente pode estar tratando da interação do usuário para com, principalmente, os inputs do HTML, tá? Beleza, então vamos lá. Quando a gente insere texto, a gente muda o valor desse input, a gente muda a valoração do input, ele vai estar executando o handle change value, cujo a gente está pegando o callback que a gente passou via props aqui, ó. Quem que a gente passou como função, né? O filter list. Então, o filter list, apesar dele estar implementado em welcome, ele é ativado lá no input, ó. Ele está sendo ativado aqui no input, porque a gente está pegando a referência à função filter list, está atribuindo a essa variável aqui, né, a essa prop call
callback, que aqui a gente transforma ela numa constante. Essa constante aqui ela vai apontar justamente para esse método, tá? E aí, ó, toda vez que a gente digita aqui o valor, ele muda o termo de busca, né? Inclusive isso daqui poderia até ser comentado porque ele não é utilizado, já que a aplicação é tão simples, né? A gente nem utiliza aqui. Eu coloquei isso aqui mais para mostrar para vocês mesmo, tá? Mas se a gente comentasse isso aqui, não ia ter nenhum prejuízo, tá? Então, qual que é a grande sacada aqui? Ó? É fazer com que esse handle change value ele execute o filter list, tá? Através do que? Ele pega através dessa sintaxe aqui, ó, o evento, o alvo do evento é esse input, né? E daí a gente está pegando o valor corrente do input na hora que o usuário insere texto no input, tá? E daí ele executa o callback, né? Esse callback aqui ele faz referência a uma função? Sim, que função? Filter list. Qual que é a sintaxe de filter list? Então, pessoal, o que é que acontece? Quando chega na execução aqui da linha 16, ó, ele sai dessa função random change value, né? E executa filter list, que está implementado aqui, ó, num componente mais acima. Então é justamente assim que a gente consegue, por exemplo, compartilhar, jogar dados de um componente que está mais abaixo na árvore para componentes que estão mais acima, tá certo? Então, se a gente fosse abstrair, né, isso daqui, ó, em uma árvore, né, a gente teria aqui o componente no topo da árvore, né, como eu já expliquei para vocês, é o welcome, né. Em seguida, a gente teria 4 componentes, né, 4 nós mais abaixo de welcome, né. Deixa eu ver se eu abrindo aqui o Paint, tá? Abrindo aqui o Paint eu consigo dar forma ao que eu vou tentar explicar para vocês agora, certo? Então vamos lá. Quando essa aplicação ela é executada, né? Quando a gente executa essa aplicação, quem que é o componente que está mais acima, né? Eu vou colocar aqui só a inicial, tá? Para a gente não perder tanto tempo. É o welcome, né? Então vamos colocar aqui W, né? W, ele envolve outros 4 componentes, né? Que seriam quem? Quem são os outros 4 componentes que estão mais abaixo na árvore de componentes, né? Seria quem? Um componente header, né? Um componente header, um componente de seção, outro componente de seção e um componente de rodapé, né? Um container. Esses 4 componentes aqui são containers seguindo aquela lógica de estruturação que a gente explicou, aliás, que a gente abordou na última aula, né? Dentro de cada section existe um componente, né, que é o input, tá? Então tá aqui input e aqui é list. Então aqui a gente vai criar mais 2 componentes, né?
E daí vou só desenhar aqui rapidinho umas arestas aqui para a gente dar forma à nossa árvore. Então tá aqui as nossas arestas, né, para ficar parecido com o que a gente estudou lá naquela aula de fundamentação. E aí vamos lá, a gente tem aqui input, a primeira section é um input e a segunda section tem um componente list. Então, pessoal, normalmente na lógica do React, você só poderia filtrar esse componente de lista aqui, ó, se os dados, né, para filtrar esse componente, eles estivessem vindo se os dados para filtrar esse componente tivessem vindo daqui de cima, ó, ou daqui e sendo propagado para cá, que nem como acontece com o vetor. O vetor ele é passado para cá, para o welcome, daí ele desce para a section até ele chegar em list, né? E para a gente filtrar seria da mesma forma, né? Seria como a gente passando uma cadeia de caracteres para cá ou para cá e que iria ser passada para cá. Então, qual que é a lógica daquela implementação? É a seguinte, a gente pega uma função que está aqui dentro, que está implementada em welcome, no nosso componente welcome, passa essa função para section, passa e de section ele manda para o input, né? E daí ele vai estar retornando os dados. Ele reexecuta a função que está implementada aqui, ó, de tal forma que o arranjo de dados que está especificado aqui ele seja filtrado e seja propagado para cá, ó, de tal forma que quando ele faz o redesenho dessa lista aqui, né, ele pega exatamente a lista que foi filtrada aqui, ó, né? A ação para filtrar essa lista foi desencadeada aqui, né? Aqui a gente retornou a chamada para uma função que a gente especificou aqui em W. Em W a gente filtra a lista e manda ela de volta, manda uma nova lista filtrada para section e depois para list. E daí quando isso ocorre com a execução, né, primeiro de um set state e depois da propagação de novas props, ele atualiza, ele faz a re-renderização da nossa aplicação, tá certo? Então deixa eu dar mais uma olhadinha aqui, ver se eu consigo fazer mais algum comentário, alguma dica sobre o desenvolvimento do React, tá? Bem, isso daqui eu abordei na apostila, tá, do módulo 1, tá bem descrito lá. Daí, uma coisa comum de se fazer quando a gente está num projeto é criar mais uma pasta aqui onde a gente vai colocar constantes, né? Então reparem o seguinte, ó, que se a gente criasse aqui uma pasta chamada constantes e se a gente colocasse, sei lá, global.js, a gente poderia estar colocando essas constantes aqui, ó, já que elas servem para parametrizar a nossa aplicação, a gente poderia estar colocando essas constantes aqui nesse arquivo da pasta constantes aqui em source, tá? Deixa eu ver. E assim, pessoal, tem várias outras formas de você estar implementando essa lógica aqui, tá? Eu procurei implementar a que eu achei mais fácil, mais simples possível para estar mostrando aqui no começo do curso. Na próxima apostila que eu vou passar para vocês, que já é com React Hooks, tem uma seção dedicada justamente ao que eu estou tentando explicar aqui, que é justamente você pegar um valor que está em um componente, né? Veja, ele pega o valor que está aqui input
e manda lá para o welcome filtrar, filtrar o vetor que ele recebe lá em index e mandar de volta para list e atualizar a nossa user interface, né? Então, tecnicamente falando, como que a gente chama isso? A gente chama de compartilhamento de estado com objetos que estão mais acima da nossa árvore, porque o fluxo padrão do React é passar dados de cima para baixo na árvore, tá? E a técnica que a gente está explorando aqui nesse vídeo é justamente a gente fazer o contrário, a gente pegar dados que estão aqui na parte de baixo da árvore e mandar lá para cima. E quando a gente consegue fazer isso, né, que é o que a gente está fazendo através daquele callback, né, que é chamando uma função que está aqui, que filtra um vetor que é mandado para cá, né, pegando o valor desse componente aqui, é justamente isso que a gente está fazendo, tá certo? É mandar para cima dados, né, a gente pega os dados que está aqui, manda para cá, e daqui ele propaga para cá, ó, tá certo? E toda vez que a gente seta o estado de um componente ou que a gente propaga novos dados, ele faz a re-renderização da nossa árvore. Os componentes que tiverem sofrido mudança de valoração tanto de props quanto de estado, né, eles são re-renderizados quando acontece esse fluxo de passagem de informações na nossa árvore, tá certo? Beleza, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Mas eu acho que era basicamente isso, tá? Bem, deixa eu ver aqui. Eu alterei aqui um pouquinho o código-fonte de section, tá? E aqui um ponto importante, ó, para que a gente consiga fazer isso daqui, ó, que eu fiz, ó, que é o seguinte, né? Ó, eu implementei aqui um componente e dentro desse componente eu estou colocando outro componente que eu mesmo implementei, né? Se em section não tivesse esse children aqui, que é um atributo que vem de component, né? Se eu não tivesse colocado esse children aqui, ó, tá? Deixa eu tentar explicar para vocês. Ó, eu vou tirar esse children daqui e vou tirar children daqui, tá? Olha o que vai acontecer agora lá na nossa aplicação. Ó. Não aparece mais nada. Ó. Por quê? Quem que é filho de section aqui? Quem que é o nosso filho de section aqui na nossa implementação? É input. Né? Então, quando a gente vai renderizar esse container, né, a gente tem que dizer que a subárvore, né, falando para quem tem uma bagagem mais acadêmica, ou os componentes que estão definidos dentro da instância desse componente, né, ele precisa ser especificado aqui, ó, como children, tá? Agora sim, ó, a gente tem de novo aqui os nossos children sendo referenciados através desse atributo aqui, ó, tá certo? Beleza, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bem, galera, era basicamente isso, tá? A gente está quase aqui no final da nossa live e agora eu gostaria de ver aí as dúvidas de vocês, tá?